Salve a todos, salve a todas. Dia 3/11/2020, mais uma vez aqui pensando coisas, trazendo coisas. Esse pensar e trazer é o movimento dos mais soltos, né? Teve uma estruturação, como a gente viu, ou quem não viu depois reveja, nos 24 horas, no qual semanalmente trazíamos, mas a ideia original, iniciativa, inicial dessas nossas paradas às terças-feiras era se abrir para permitir e estabelecer um diálogo de conversa com os amigos que nos rodeiam. E aí, por parte dessas gravações, eu estava fazendo só gravação de áudio, eu enviava para algumas pessoas, já expliquei isso, retomando rapidamente. E para o lançamento ou a divulgação do livro, Caravana Cigana, Viagem de um Povo, eu acabei fazendo por vídeo. E na semana seguinte começamos a fazer por vídeo e praticamente estamos fazendo até hoje, não sei até quando. Vamos seguindo. E hoje nós vamos conversar sobre essa tal, é a proposta dessa temática, tecnologia espiritual, tecnologia sideral. Estão próximos aqui Luiz Soares, Somater, dois amigos que gostam da temática, trabalham bem a temática, compreendem muito bem essa temática e essa perspectiva. Somater foi um dos primeiros que me lançou luz sobre essa modalidade, vou contar um pouco sobre essa história. E Luiz Soares que desdobra mesmo isso, né? Então, qual é a ideia? Somater é um amigo espacial que tive a oportunidade de conhecer, estreitar laço, lá em 1997. E de lá para cá, não regularmente, mas de quando em vez estabelecemos e fazemos alguns trabalhos conjuntos. E eu me recordo daquela época ali, viradas do anos 2000, um pouco mais para frente, muitas tecnologias sendo apresentadas, sendo trazidas. Algumas pessoas, eu acho que nem tinham o termo contactado, né? A gente não tinha muito termo contactado, mas muitos desses caras trazendo tecnologias muito bacanas, muito fantásticas. Me recordo do Polosec aqui em BH, que se intitulava um entrante, né? Entrantes são, são, vou chamar de seres que a pessoa, por exemplo, num processo de coma ou num processo de iminente desencarne, elas vão embora, literalmente, mas deixam a sua estrutura orgânica, seu corpo físico, para que um outro ser, um entrante, geralmente de outros orbes espaciais, adentre e leve, desenvolva esses trabalhos e essas missões com mudanças, alterações mesmo de personalidades muito expressivas. Então, Polosek dizia ser um entrante, e aí o cara que ele ocupava o corpo teve de fato um acidente em tal época e tal momento, não lembro muito dos detalhes. Ficava acompanhando, tive a oportunidade de encontrá-lo, conversei várias vezes, e ele tinha essas tecnologias. E Paul, então, era um. Tinha outros tantos, né? Os caras trazendo muitas coisas. Aldomon, deixa eu ver se eu lembro mais.
São esses assim que o pessoal da Vivanosofia, esqueci o nome, Luiz Cortés de Paula. Esse eu acho sensacional, formidável, brilhante. Putz, grila, esse não tem uma notícia. Luiz Cortés de Paula, esse de fato, nossa, de todos foi talvez o que mais me influenciou assim nos seus vídeos, né? A gente tinha vídeos sobre ele e ele falando dessas trocas e interações. Tá, onde que eu quero chegar com isso? Esse pessoal todo, então, grande parte deles trabalhando com algumas tecnologias e outros, para mim, menos ilustrativos e que não chamavam tanta atenção, traziam também outras tecnologias e Somater estava lá me ensinando a, a, a fazer alinhamento com rosas. E um dia eu, né, me senti no direito de brigar com ele. Assim, que absurdo. Pessoal aí desenvolvendo tecnologias, tecnologia Y, X, Z, e você me falando de alinhamentos com pétalas de rosas, às vezes até as rosas mesmo, umas coisas assim. E aí a gente foi dar um passeio. Nós fomos dar um passeio, fomos visitar matas, fomos visitar lagos, fomos dar um passeio mesmo, tanto no que eu vou chamar de uma realidade extrafísica ou extraplanetária, não sei onde, quanto da nossa realidade aqui, das culturas ancestrais, iorubás, indígenas, xamânicas, né? E aí eles foram, ou ele especialmente, foi me mostrando a conexão das árvores, a força das folhas, aquela, aquela água cristalina, e como que aquilo se desvela e se revela como uma televisão mesmo de plasma. A gente não tinha esse nível de tecnologia ainda. Nós estávamos muito distante, pelo menos oficialmente, das TVs de plasma, né? Das TVs de LED, das TVs 4K, 20K, 50K, aquelas coisas que você toca e parece que sua mão atravessa, né? Aqueles cenários no qual você está dentro, eles estão te mostrando e de repente você está dentro do próprio cenário, sentindo o cheiro, o gosto, tudo real e ao mesmo tempo você está deslocado e afastado. Isso não tinha, às vezes, nem condições linguísticas de verbalização. E aí ele vira e fala assim: olha, a tecnologia para a gente é isso. E ao mesmo tempo, logo em seguida, ele nos leva no umbral. E o umbral, aquelas coisas, aqueles laboratórios high-techs, todo mundo de branco, todo mundo utilizando aquelas laser. É, pensa em laboratórios farmacêuticos, aquela coisa tudo clean, tudo limpa, tudo enxuta, tudo higienizado, tudo muito silencioso, tudo muito encapsulado. Aí ele mostra e fala assim: poxa, é isso mesmo que é tecnologia, tecnologia é isso, esses aparelhos. E ali era uma rede de implantação de implantes. Olha que maravilha. Mas ali era um lugar nos quais os caras utilizavam chips, deixavam as pessoas chipadas mesmo, várias, inúmeras, que a gente jamais
pelas metodologias que utilizávamos à época, compreenderíamos qualquer fator obsessivo muito distante. Não tínhamos, não tínhamos detecção. A pessoa se sentia estranha algumas vezes, a pessoa procurava ajuda nos meios espirituais, sejam lá de matrizes africanas, kardecistas e até mesmo católicas, evangélicas, pentecostais, não dava rastro. A gente não conseguia rastrear, não tinha ali nenhum obsessor, não tinha a presença de nenhum encosto. Eram nano mesmo tecnologia implantadas no corpo etéreo, no duplo, na linguagem kardecista, que poderia ficar ali por décadas, milênios. Milênios eu exagerei um pouco, mas por décadas sem que a pessoa tivesse condições de sair e, o mais louco, da gente, ainda que sensitivos, médios, identificar. E isso era tecnologia também. Mas eles vão me mostrar que quando eles estão pensando em tecnologia, eles estão pensando num diálogo muito estreito com a vida. A vida, para eles, é tecnologia. Um ser vivo é altamente tecnológico. E a gente vai compreender isso muito mais em contato com os insetoides, né? Aquelas articulações minúsculas, mínimas, aquelas coisas assim de uma rapidez e velocidade japonesa, chinesa, mas com precisões que ainda vamos demorar muito para obter, né? Então, um aracnídeo, um mosquitinho voando, ou uma formiguinha, uma barata, uau! Aquilo, a tecnologia daquilo é impressionante. A aranha e a sua teia, a tecnologia disso, nós ainda estamos muito longe. E aí eu nem vou entrar no reino animal, falar dessa movimentação dos felinos na sua agilidade, dos cães nos seus duplos e muitos sentidos, e a nossa humana. Isso aqui é altamente tecnológico. A tecnologia que utilizamos ou que aprendemos a desenvolver, meu Deus. E a gente não opera, não manuseia nem 2%, 5% de todos os recursos que temos. Estamos muito aquém dos nossos potenciais. A gente só regula, só legisla, só utiliza essa nossa parte mais primária, mais instintiva, que vai do susto, da raiva, dessas emoções mais carregadas, né? Ainda precisamos lapidar e melhorar muito esse nosso desenvolvimento corporal, sensorial, perceptivo das coisas. Agora mesmo aqui essa câmera está captando muito mais coisas do que estamos vendo. E se a gente pudesse parar como algo meditativo e prestar atenção nesse ambiente por uma outra perspectiva, veríamos aqui muito mais coisas do que estamos vendo. Mas esses recursos a gente não faz uso, ou faz uso muito pouco, ou queimamos as pessoas que fizeram ou que fazem uso disso. E aí é a parte que Luiz Soares dialoga melhor, porque de Luiz Soares ele vai pegar e desdobrar esses nossos, a mediunidade, a sensitividade, como sendo recursos tecnológicos. A visão, a audição, o olfato, para dar essa hipersensibilidade.
E como é que nós lidamos com isso? Porque isso não é só um fora, isso tem uma interconexão do corporal, do somático, com essa sensibilidade, com esse cognitivo, essas coisas, por mais que nós tentamos desmembrar, separar, elas funcionam interligadas em interconexão. E é bonito ver, ouvi-los, aprender com eles nessa perspectiva de como que acreditamos na TV e desacreditamos no nosso olhar, como acreditamos no rádio e desacreditamos nesse nosso escutar, como que para nós é tranquilo alguém virar e dizer, agora, né, suponhamos que alguém comece a deslocar o seu olhar para cima e ver algumas imagens, ver algumas cenas e falar dessas cenas e dessas imagens. A gente interna essas pessoas, a gente dá eletrochoque nessas pessoas, a gente dá para eles antipsicóticos, anticonvulsivos, diversos antes. Ao mesmo tempo, se a gente pegar um aparelho, vamos supor, sempre ele, né? Um smartphone, digitar aqui um canal e vermos as mesmas cenas, a gente acredita, a gente convalida, a gente acha que é natural. E isso aqui não é natural. Isso daqui é um artefato tecnológico, uma construção histórica, um diálogo civilizatório. Chegar a isso aqui demanda vários processos de transformação do homem, do meio, da natureza, numa reflexão mesmo dialética de ser transformada então por esse meio, por esse outro e pela própria natureza. Então, quando a gente vai pensar nas tecnologias, no seu sentido, seu termo originário, né? Essa tequinê dos gregos, que depois vai virar ars, a arte, esse ato de fazer, essa condição de essa habilidade, esse instrumental de transformar as coisas. É isso que nós compreendemos como tecnologia. E a tecnologia, linda, maravilhosa, todos esses recursos que possuímos materiais, mas nós não podemos prescindir e muito menos desqualificar a tipificação, a exemplificação que se tem desses espelhamentos, né? Quando eu vou retomar, isso daí que me ensinou foi o outro amigo, esse amigo físico encarnado, fazia conosco filosofia e jornalismo, e foi o primeiro a falar para mim de McLuhan, que eu não li quase nada, praticamente nada mesmo. Mas essas ideias de McLuhan, de ver a roda como extensão das pernas, a lança como extensão do braço, o binóculo, os óculos como extensão dos olhos. É isso que nós vamos perceber como sendo tecnologia. Tecnologia é esse diálogo que o homem, a cultura, o meio fazem em relação à transformação com a natureza. Então, óbvio, hoje nós somos uma sociedade tecnológica, temos essa capacidade formidável de revolucionar todo o nosso saber e grande parte do nosso fazer
a cada 10 minutos, um dia, um mês, anos. Teve um período que, quando eu estava na faculdade, década 96, 2000, 99, isso mesmo, 96, 99, que ali já começava essa nova era da informática, essa nova era digital, e se construía ou se tentava explicar para nós que grande parte dos saberes nos quais as pessoas entravam à faculdade, quando ela saísse, já estaria obsoleto. Hoje essa velocidade é infinitamente maior. A gente aprende a lidar com o Face e de repente já tem uma outra mídia social que desbanca e supera. E isso numa sucessão cada vez mais rápida, cada vez mais com cortes mais, vou chamar de abruptos. Você olha para a televisão do ano 2000 e para as televisões de hoje, não é, não é o mesmo produto, não é a mesma coisa. Você olha para um telefone da minha geração e para de hoje, esse telefone até liga para as pessoas. O telefone faz tudo hoje, até liga. É outro aparelho. Luiz Soares tenta nos mostrar que nós também produzimos essas alterações, essas modificações, mas a gente se atenta muito pouco. Nós também estamos fazendo operações mentais existenciais de maiores complexidades e de maiores implicações, mas não estamos nos atendo. Faculdades que anteriormente ou em gerações passadas serão menos comum, hoje parece ser dado, quase inato, a muitos desses que chegam, a muitos de nós que já estamos. Alguns adaptam, adquirem, outros menos. Essa questão do letramento, né? Eu sou ruim nisso, tá? A gente foi praticamente alfabetizado naquela coisa A de abelhinha, não sei de que, I não sei da onde, O não sei do que. E as crianças, e não é de hoje, elas estão tendo. Elas não têm mais esse letramento, vou chamar alfabético. Elas conseguem ler, tem o termo correto, elas conseguem fazer uma, uma leitura de conjunto. É outra percepção de mundo. O que eu estou dizendo, né? A criança, mesmo antes de estar alfabetizada, ela consegue ler, por exemplo, Coca-Cola. É um processo de leitura. E ela não juntou C mais O, C mais A. Ela nem sabe o que é um hífen, mas ela lê. É outra iconografia mesmo. Outros elementos ali postos e colocados. Isso tem impactos, não só no nosso processo de alfabetização, como no nosso processo de aprendizagem. Somos outros. Tá. Por que que isso nos é caro? Boa noite. Percebam vocês, e eu serei breve, preciso da brevidade hoje, já que tomamos tendências e caminhos sempre
inusitados, inesperados, mas esse caminho de fato muito nos agrada. E nos agrada especialmente para utilizarmos de uma perspectiva na qual as pessoas vão se perdendo e, ao se perder, vão deixando de conceber que a maior tecnologia existencial é a existência. E o maior processo tecnológico que se tem de inovação é olhar-se, perceber-se, comungar. E aí, nas disparidades e até mesmo nas ilusões narcísicas das telas, as pessoas têm se perdido. Este que vocês veem ainda não é. Percebam isto. E estas informações que vocês obtêm, capturam, ainda não são. Porque precisam de estabelecer uma conversação muito especial, muito condizente com a vossa centralidade. Aprender é uma apreensão dessas estruturas cognitivas com essas estruturas altamente emotivas. É isso que dá o start para o reconhecimento. Então, um processo de aprendizagem que nós dizemos tecnológico é retirar ou deletar uma série de informações para que a mensagem, o meio, consiga chegar no ponto no qual você se conecte, no qual você se sinta e se perceba e se reconheça participante de tudo isto que é. Parece algo extremamente avançado e é. Este é algo altamente tecnológico que derruba as representações mais assintomáticas da matriz, ou da Matrix, como preferem. Enquanto isso, estamos todos muito iludidos dentro dessas teias de Maia. E as ilusões vão se apresentando intermitentemente, repetidamente, desfocando o ser do que ele é mesmo. Precisamos retomar a perspectiva do ser. Porque é no ser que se busca, que se estabelece, que a gente encontra a tecnologia. E não há tecnologia maior do universo que seja essa. Na verdade, a única tecnologia capaz de possibilitar as diversas conversações, os diversos usos, os diversos empregos, é o entendimento de si mesmo. E entender-se por si mesmo é um processo altamente de desconstrução daquilo que se imagina, ou que se pensa, ou que se identifica-se como sendo. Às vezes a gente fica assim altamente filosófico e fica afastando as pessoas, mas vejam vocês, nós queremos é te trazer para perto. Nós queremos te dizer bonitas palavras, bonitas mídias, bonitas imagens, bonito todos esses conhecimentos que te perpassam, mas nada disso ainda és tu. Sensacional os aparelhos, formidáveis as mídias, a TV de plasma, a TV de LCD, a de QLED, o telefone de R$ 10.000, os tênis que praticamente caminham por vocês, que redistribuem todos os vossos pesos e devolvem grande parte dos vossos impulsos. Tudo isso é altamente tecnológico, mas ainda disso, apesar de tudo, nada disso és tu. Não és isto. Vosso dinheiro, vossa conta bancária, muito importante, tenha assim e aumente, sobretudo de vida. Mas isso ainda também não és tu. E é esta tecnologia
que te possibilitou sintonizar a este canal, é esta tecnologia que te possibilita ouvir e compreender alguns dizeres, é esta coisa que em tu te cria alguns incômodos por este canal e por este dizer, é isto que nós estamos chamando de tecnológico. É este algo que ainda não pode ser engarrafado. É este algo que ainda não pode e não temos condições de ser vendido. Algumas pessoas possuem, algumas pessoas alimentam, algumas pessoas deixam que isto cresça, floresça. Algumas pessoas vão saindo dessa dimensão, dessa perspectiva do que lhes foi apresentada como sendo elas. E elas vão amplificando isto. E aí as conversações são inúmeras. As possibilidades são muito altas, são muito grandes. E há todo um sistema em volta que desqualifica tudo isto. Há todo um sistema e toda uma operação, toda uma construção que tenta impossibilitar as pessoas de terem esta expansão da consciência, crescer, compreender que tudo isto materialmente, sensorialmente é muito importante, muito válido, muito digno. Mas nada disso é ainda. E é de ser para ser que a gente estabelece conexões tecnológicas. Porque é no ser que as plantinhas, a rosa e o alinhamento com pétalas de rosa se efetiva. Numa gratidão que faz com que renasça e floresça diversos jardins. É simples. É nesta conexão de pedrinha humano com pedrinhas cristais que se estabelece redes nas quais coloca em movimentação diversos canais e circuitos, como a vossa internet, como estamos conseguindo acessar você em outra temporalidade, em outra espacialidade. Isso é real. Isso é construção. Isso existe. Vocês aqui as operam fazendo por fibras ópticas, cabeamento por debaixo da terra, às vezes nas nuvens. E nós utilizamos de potenciais estritamente similares, mas que vocês desacreditam. Vocês desacreditam. Vocês acreditam que a tecnologia é um ente manifesto que surgiu do nada, uma geração espontânea, uma criação ex nihilo. Por favor. Tecnologia, seja elas quais forem, capacidade humana de fazer e transformar o seu meio, são construções, tem historicidade, tem relações. Estabelece-se entre elas uma perspectiva muito clara. Por favor. E o mais importante, não são criações do nada. Então é importante a cada um, de quando em vez, se perguntar de onde veio e como funciona. Por que operamos? Isso ajuda a desvencilhar e retirarmos um pouco dessa sacralidade que está sendo dada aos objetos, dessa desumanização que estamos fazendo com o outro. O outro não vale. Vale o que ele tem, o que ele possui, o que ele orna. Por favor. Você é, Senhor. Você é, sua linda senhora. Você é. Por ouro em vossa pele, por casacos de pele,
se ornar com ouros, diamantes, rubis, safiras, não altera nem um décimo quem tu és. Teu corpo nu, teu corpo despido, não altera em absoluto quem tu és. E é estas as tecnologias que a gente tenta difundir. São estas tecnologias do ser que nós tentamos iminentemente trazer à baila. Vamos falar de tecnologia. De falar de tecnologia conosco é utilizarmos os potenciais que possuímos. Eu escuto planta, escuto os animais, escuto defuntos, escuto entidades, escuto seres de outras dimensões, às vezes extraplanetárias, eu escuto. Tal qual um rádio. Mas é o rádio que imita esta escuta, não o inverso. É o rádio que, mediante o nosso dial, a nossa frequência, que sintoniza esses processos de som, de vibração. Não o inverso. Eu vejo. Eu vejo imagens, eu vejo cores, eu vejo sons, eu vejo desenhos, eu vejo. Eu vejo futuro, eu vejo passado. Eu vejo. Não sei explicar muito bem, mas eu vejo. Tô olhando para a pessoa e não gostei dela. Tô olhando para uma pessoa e senti mal. Tô olhando para uma pessoa e pressenti algo. Eu tô vendo. Isso é real, filho. Isso é real, filho. Isso é tecnologia. É o vosso ser tentando comunicação e estabelecer parâmetros. Mas o nosso cérebro é encaixotado, o nosso cérebro é trazido para uma dimensionalidade de encaixote, de até mesmo emburrecimento. Então você vai desconfiar desse teu ver, desse teu processo, e vai ficar tropeçando existencialmente vida fora. Quando a gente pensa em tecnologia, a gente está pensando, trazendo. Venha se ver, venha aceitar suas habilidades. Aceite suas habilidades. O mesmo vale para todos os outros sentidos. Todos os outros, sem exceção. Há uma conexão e uma correspondência entre esses sentidos, esse sentir. É basicamente isso. Quando a gente pensa em tecnologia, a gente está falando desse start, desse botão que existe dentro de cada um, que é preciso apertar. E esse movimento de apertar esse botão, não há poder algum externo que seja capaz de, de, de iniciá-lo. Este é um ato volitivo que demanda e precisa de cada um. É tu, em contato com tu mesmo, em ressonância com tu és, que se possibilita e se permite. Deixe-me conhecer. E aí a gente tem diversas tecnologias de autoconhecimento, muitas delas milenares, outras tantas chegando, em ressonância a seres que vêm de outros orbes e que precisam de um diálogo, de uma interconexão um pouco mais depurada neste aspecto, para fazer uma identificação. Porque às vezes grande parte desse conhecimento tecnológico hoje ele está soterrado por diversas crenças, que é válido, mas as crenças podem ser colocadas de lado
para se dar o acesso de algumas pessoas retomarem e relembrarem. A nossa perspectiva tecnológica é sempre das reminiscências. Reminiscências que precisam fugir a padrões repetitivos, muitas vezes à exaustão e ao erro. Tem erros, sim, tem erros, tem equívocos. Tem pessoas que utilizaram isso de maneira muito abusiva, invasiva, intrometida, retirando dos outros as suas potencialidades, explorando. Isso aí nós chamamos de um equívoco. E há então toda uma censura, há então toda um bloqueio energético, genético, para se acessar todos esses conhecimentos. Quando a gente vai então dizer, falar, comentar e discutir malhas cristalinas, nós estamos falando dessas estruturas eminentemente no próprio ser. Como é que a gente acessa grande parte desses conhecimentos, grande parte desse conhecer em nós? E os pontos aí, vamos ver se Solano, não sabemos como será a semana que vem, mas vamos ver como é que Solano desdobra um pouco disso, porque ele é um destes que esteve criptografado dentro dessas estruturas que são coletivas. Tu não abre só pelo teu poder da sua vontade ligando tua chavinha. A tua chavinha que tu aperta, que tu desperta, ela é o primeiro passo para acionar uma coletividade que está no teu entorno. E é desta fusão coletiva, é desta associação dinâmica, é dessa rede que se estabelece em cadeia sucessivamente e às vezes de forma até independente e autônoma. Por isso que a gente está muito confiante em dizer e afirmar que as transformações estão aí. É praticamente inviável e impraticável impedi-las. Os seres trabalham em todos os níveis por essas estruturas de conjunto, essas estruturas de rede, e as redes estão acionadas. E as redes vão produzir encaixes, vão produzir interações, vão produzir montagens que vão gerar e já estão gerando outros patamares. Já estão gerando outros luminares. Mas isso é papo para uma outra conversa. Isso é conversa para diversos outros papos. Fiquem todos com Deus e que nosso Mestre Jesus sempre continue abençoando e iluminando cada um de vós. Esse é Luiz Soares, um amigo. E a gente, de fato, assim, né? Como é o nosso trabalho, nossa parceria, eu vou ser breve para dar o tempo aqui. É, eu, ele faz uma mentoria. Ele me faz uma mentoria muito bacana. Obviamente que algumas coisas a gente troca muito, mas ele me tocar nos atendimentos e depois a gente vai estudar o que aconteceu ali, né? Ele me traz alguns elementos, algumas perspectivas, alguns olhares. Ele me dá algumas chaves. Oh, que massa, eu não tinha visto. É muito legal. Então aprendo muito. Luiz Soares foi padre numa das vidas dele. Nessa aqui, ele geralmente aparece, agora ele está mudando um pouco de forma também. Mas de modo geral, ele aparece como esse padre. Padre bom, porreta, dos nossos. Dos nossos é os padres que Nelson Rodrigues chamava os. Acho que era comunista de batina. Esqueci o termo que ele utilizava. Era comunista de batina, não. Mas era algo nesse sentido. É dos nossos aí. Eu gosto desse povo. Afasto, afastei, né, Luiz Soares por um bom tempo. Mas hoje a gente, Nossa Senhora, esses trabalhos
que a gente vai fazendo, alguns cursos que nós fomos dando, ele sempre muito perto, nos ensinando, aprendendo, trocando. Porque eu acho que essa é a grande questão, trocando. Tem figurinhas, traz aí que a gente vai trocar, a gente vai ver o que que tem, né? Eu acho que é o bacana disso tudo. Bom, essa semana então é isso. Ordenação, concatenação, essas coisas bonitas aí, acho que tem em outros lugares. As ideias vão vindo, as imagens vão surgindo, antes de chegar nessa forma que, infelizmente, gravei outras duas, outras três. Uma estava indo para um lado altamente político, estava amando. Fui apertar um botão aqui, caiu, foi tudo. Reconstruímos tudo outra vez. Então, é por aí. Vamos vendo. Um beijo em vocês. Fiquem com Deus.